Olá, bom dia. Hoje é 3/5/2025, 3 de maio de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Então, é aquela coisa, Josafá e o povo de Judá, de Jerusalém, de Israel, estava vivendo um momento, estavam buscando ao Senhor, tornando para o Senhor e tal e tal. Eles estavam ficando bem, né? Estava adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Aí surgiu essa batalha, essa peleja dos filhos de Amon, dos Moabitas, dos filhos de Moabe e dos da montanha de Seir, que se levantaram uma multidão contra eles, infelizmente. Surgiu a aflição, o problema, a opressão, a situação ruim, contrária. Que eles não queriam que tivesse acontecido, mas aconteceu. Se surgir algum problema na sua vida, você ora a Deus, clama a Deus, apresenta a Deus. Deus, está acontecendo isso, 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 isso. E eu vou dizer uma coisa para você. Não persiga os outros, não aborreça os outros, não injure os outros. Não faça injustiça com os outros. Não queira fazer o mal aos outros. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é justo. Ele faz justiça. Ele castiga e pune. É só isso que eu posso dizer para você. Com o conselho de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Então, 2 Crônica 20, versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir-se. Você entendeu o que aconteceu? Se levantou os filhos de Amon, povo de Moabe, os da montanha de Seir, uma multidão para destruir Judá, Jerusalém, o povo de Israel. No momento que Deus não queria castigar nem punir, não queria que nenhum deles morresse e não queria que houvesse guerra. O erro foi esse, né? Porque tinha vezes que o exército ia, matava 21 mil, guerreava, lutava, mas eles estavam cometendo falha, errando. Mas aqui eles não estavam. Sabe o que foi que Deus fez? Deus fez eles entre si se matarem. Por isso que eu lhe digo, se você aborrece, persegue, atrapalha, faz injustiça com os outros ou manda fazer isso, você corre o risco de se matar, de morrer, de Deus lhe matar, um anjo lhe matar. Corre o risco. Corre o risco. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, a Bíblia diz. Quando Ele fala o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus do passado. O mesmo Deus hoje do presente, o mesmo Deus eternamente. Ele é o mesmo ser celestial. A diferença é que Ele, hoje Ele tem misericórdia, compaixão, Ele nos ama. Toda a vida Ele teve misericórdia, mas hoje Ele nos ama, quer nos salvar. E dá tempo para nós, dá tempo para o ser humano se arrepender, crer na palavra dEle e fazer a vontade dEle. Você entendeu o que foi que Deus fez? Então ele estava com intenção, desejo, vontade, um sentimento de que? De destruir Judá, Jerusalém, o povo de Israel. Foi o que aconteceu? Deus fez emboscada contra eles e eles se mataram entre si. Eles se destruíram. O exército de Israel não pegou uma espada e nem uma lança para ferir nenhum e nenhum outro. Nem os filhos de Moabe, nem os filhos de Amon, nem os da montanha de Seir. Deus é o mesmo ontem, amigo. Amigo, você que segue o vídeo da palavra de Deus. Porque eu fico todo tempo dizendo, Deus é contra quem aborrece, quem injuria, quem atrapalha, quem persegue, quem faz mal. Por que eu fico todo tempo batendo nessa tecla? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo ser. A pessoa que faz isso corre o risco de Deus matar, de Deus castigar, punir. A pessoa corre o risco de se matar, fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então o que aconteceu? Eles se destruíram entre si. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os moradores de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles dos moradores de Seir, mataram todos os moradores de Seir.
ajudaram uns aos outros a destruir-se. Os mesmos que se combinaram. Os mesmos que se uniram para poder destruir Judá, Jerusalém. Só para você ter uma ideia. Deus fez isso na vida deles. Então, Josafá clamou, toda a congregação, crianças, mulheres, homens, tudo clamando. Os levitas, os sacerdotes clamando ao Senhor, pedindo socorro, a ajuda do Senhor. Porque eles não era culpa deles, eles estavam só clamando ao Senhor. Tem pessoas que perseguem, aborrecem, injuriam, atrapalham, faz o mal, planeja o mal, quer o mal dos outros. E tem pessoas que oram, meu amigo, tem pessoas que clamam, tem pessoas que estão buscando ao Senhor verdadeiramente. Aí pode sofrer algum mal da parte de Deus, ou então perder a vida eterna. Mas o que Deus quer é que a pessoa se confesse Jesus e se batize. É isso. Se o problema seu é um vício, é doença, enfermidade, é sentimentos, mágoa, rancor, ira, Deus vai tirar. Do mesmo jeito que Ele venceu isso aqui, Ele vai fazer no problema que você estiver fazendo. No problema que você estiver vivendo, Ele vai te ajudar. O povo errou. A intenção, deseja a vontade do povo de Moab, dos filhos de Amon, os da montanha de Seir, não foi bom.